Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para poder mostrar a estrutura que eu criei para estudar Day Trade Mini Índice. Essa estrutura ela consiste em um plano de trade, planilha de acompanhamento de estratégias, planilha de valores financeiros, indicadores operacionais que me ajudam a medir a minha evolução no dia a dia. Como não vai ter como mostrar e explicar tudo em um vídeo só, eu vou mostrar primeiro nesse vídeo o meu plano de trade. Tá? Antes de mais nada, o que é um plano de trade? Eu pesquisei aqui no Google e ele me deu a seguinte resposta. Um plano de trade é um conjunto de diretrizes que ajuda a operar nos mercados financeiros de forma organizada e eficiente. Ele é personalizado e deve ser adaptado às suas necessidades. Então, esse plano de trade que eu vou mostrar, ele é personalizado para mim, de acordo com as minhas necessidades e principalmente, de acordo com o meu perfil financeiro. Então, é um planejamento que define metas, estratégias e limites de perda. Orienta as operações diárias e ajuda a controlar os impulsos emocionais. Tem que considerar a tolerância ao risco e os objetivos de trade. Deve incluir estratégias de entrada e saída, gerenciamento de risco, parâmetros de operação. E ajuda a evitar, com isso, as decisões impulsivas e a controlar os riscos e ser mais disciplinado. Então, meu plano de trade ele consiste em 7 tópicos, que é o planejamento macro, controle emocional, gerenciamento de risco, plataforma, imposto de renda, opção alternativa em caso de prejuízo e planejamento para revisão das operações realizadas na semana. Tá? Então, eu revisei ele hoje e eu costumo fazer essa revisão a cada 3 meses, tá? Já tenho mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho esse plano de trade que eu criei. Eu estou no nível simulador ainda. E, bom, vamos lá para o conteúdo. Primeiro, o planejamento macro. Nele consta os objetivos, que é quanto eu quero ganhar no mercado financeiro. Então, o nível simulador é entre 3.400 a 5.000 reais por mês no mínimo. E até quando quero operar? Quero tornar o day trade a minha profissão. E o que fazer com o dinheiro que ganhar no mercado? Dar melhores condições de vida para minha família a longo prazo. Então, esses são os meus objetivos, tá? Consta também a autoavaliação. Então, fazer uma autoavaliação do dia, respondendo as seguintes perguntas. Como está para operar? Houve algum fator que gerou um mal-estar e que pode afetar o seu operacional? Se estiver operando no trabalho, o dia está corrido? Essa frase aqui eu achei bem interessante, que eu peguei da Sociedade dos Traders, onde eu fiz o curso, e o Fred fala o seguinte: o sucesso do mercado financeiro passa 80% de controle emocional e 20% das técnicas que você decide adotar. É preciso ter consciência que seus lucros e prejuízos remetem somente a você, sendo o único que tem a responsabilidade sobre eles. Então, estabelecer metas, estabelecer um planejamento e manter o foco, trabalhe sua técnica e opere sem hesitar, aprenda a lidar com as perdas, aprenda a lidar com os ganhos, não deixe a ganância tomar conta das suas operações, aprenda a pensar em termos de probabilidade e ajuste-se em função do mercado. Então, no item 2 aqui, no tópico 2, controle emocional. 2.1, falta de foco, fome ou raiva. Caso observe que não consegue se concentrar ou entrou na operação com medo de ficar de fora, ou que a leitura não está se encaixando nas estratégias, fechar a plataforma e não abrir por 4 minutos cronometrados para ajudar a manter a calma. Caso não dê certo, feche a plataforma e saia da frente do computador. Esse é o principal sentimento, junto com a ansiedade, que faz com que o trader não seja consistente. Aprender a controlar as atitudes diante do sentimento ajuda a controlar todos os outros e manter o foco nas operações. Então, assim, deixar de sentir, você não vai deixar de sentir, mas as suas atitudes, você tem que aprender a controlar para que o cara seja disciplinado, Consiga ser disciplinado e ser consistente no day trade. 2.2. Então, reação à emoção que aparecer. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, direcionei para um outro arquivo que eu criei, que é seguir o formulário Planejamento Emocional para aprender a controlar as atitudes quando esses sentimentos aparecerem. Então,
eu fiz aqui alguns sentimentos, né, que de repente eu poderia sentir e coloquei aqui o que que eu tenho que fazer para quando eu sentir esses sentimentos, para quando eu sentir ter esses sentimentos, o que que eu preciso fazer para controlar as minhas atitudes. Então, por exemplo, no medo. Em caso de sentir medo, pensar no porquê de entrar na operação para conseguir seguir fielmente a estratégia e ganhar confiança. No caso da ganância, após bater a meta do dia, fechar a plataforma e se concentrar em outra atividade. E mais alguns outros sentimentos aqui. Gerenciamento de risco, tópico 3. 3.1. Quais mercados serão operados? Mercado brasileiro B3 Day Trade. Quais ativos operar? Mini índice futuro. Que horário operar? Na parte da manhã até no máximo meio-dia. Após isso, trabalhar. Se der, estender operações na parte da tarde. 3.4. Quais serão os sinais de entrada e saída? Sinais de entrada, fluxo a favor e atuação de players montando posição e operações scalp, que estiverem favoráveis de fazer no momento. Sinais de saída, quando o fluxo for contra ou der sinal de que irá reverter. Observar critérios de entrada para as estratégias abaixo. Então, tenho aqui listada 10 estratégias, na verdade 9, né? Porque esse item aqui já ocorreu várias vezes de eu operar pelo FOMO, então eu não consigo, nesse momento, utilizar estratégia nenhuma, mas ele tem que entrar na planilha. Então, eu coloco isso aqui para poder fazer a contabilização de quando isso ocorre. Então, assim, esse é basicamente o manual, tá? Então, os sinais de saída são quando os gatilhos de entrada não fizerem mais sentido. Então, esse tópico fala sobre isso. Algumas observações. Olhar quais players estão comprando e vendendo, players relevantes bem identificados, regiões bem defendidas, ajuda no time de entrada, ficar atento ao volume do ativo, evitar entradas quando o volume estiver caindo. Observação: quanto maior o número desses itens atendidos, melhor a operação. Observação 2: ficar de olho na porcentagem de acerto durante as operações. 3.5. Serão utilizados trail stops para maximizar os ganhos? Operações de longas pontuações, será verificada a possibilidade de utilizar o trail stop quando andar a favor para garantir o gain. Mas na verdade, a maioria não, né? As minhas operações, eu só utilizo o trail stop automático no leilão, porque os movimentos são muito rápidos e eu não consigo fazer isso de forma manual. 3.6. Serão definidos alvos de lucro ou trades vencedores serão mantidos em aberto? Cada estratégia tem seu alvo específico, normalmente 200 pontos. Não recomendável deixar operações abertas com o risco de voltar contra. 3.7. Quais as metas de ganho e limites de perdas diárias, semanais e mensais? Meta diária de ganho, R$ 600 por dia. Limite de perda diária, R$ 300, somando as taxas. Que se for utilizar somente as perdas sem contabilizar as taxas, acaba que o limite de perda diária é maior. Limitado a 15 operações por dia. Se alcançar a perda diária, fechar a plataforma imediatamente. Caso no dia atingir 80% do loss, sair de perto da plataforma para tentar identificar o que está acontecendo de errado. Caso não identifique e o raciocínio continue o mesmo, fechar a plataforma e não operar mais nesse dia. Fazer balanço semanal para, no máximo, 2 loss por semana. Tentar ganhar o máximo de dias possíveis. 3.8. Quantas operações por dia fazer em média? Até no máximo 15 operações por dia. 3.9. A partir de quantas perdas consecutivas até parar de operar no dia? Quantidade de perdas não definida. Qual será a perda máxima por trade? Perda estipulada de 60 a 100 reais, dependendo da quantidade de contratos por trade. Foi realizado um backtest das entradas em diferentes períodos do mercado? Backtest ainda sendo executado, visando dias que o ativo ficou positivo, dias negativos e dias lateralizados para treinar as estratégias para cada dia do momento. Estipular 2 backtests por semana, incluindo os fins de semana, para treinar as estratégias. Então, eu tenho realizado esses backtests
tanto das minhas estratégias, né, quanto também dos replays, né, de dias comuns, além dos dias de simulador que eu faço todos os dias na parte da manhã. Qual o tamanho da posição para cada operação? Então, seguir a tabela de progressão contratos win, que foi atualizado no diário de trades. Eu tenho uma tabela, tá, de progressão que eu montei, então aqui eu faço referência nessa tabela. Qual será a meta de retorno anual? Retorno anual ainda não definido, porque eu faço a meta por dia, né? E ainda faço as revisões por semana. 3.14. Qual será o drawdown rebaixamento máximo? Não deixar o drawdown ficar maior do que a operação vencedora. Então, no Profit, ele mostra qual é o drawdown, né, do dia. E eu sempre tento deixar a minha maior operação vencedora ser, no caso assim, não deixar o drawdown ser maior do que essa operação vencedora do dia. Qual o próximo passo se o drawdown máximo for atingido? Próximo passo não definido, porque eu tento não deixar, mas eu não deixo isso aqui como critério de parar de operar, não. 3.16. Como será feita a divisão do dinheiro que será retirado e o dinheiro que ficará na banca? Isso aqui é para caso de conta real, tá? Então já deixo pronto. Então será deixado 30% do valor total líquido após pagar todos os impostos na banca para continuar as operações. E os outros 70% serão tidos como minha renda, né? Quando estiver vivendo de day trade, 70% do valor líquido vai ser o meu salário. 3.17. Qual a taxa de acerto esperada? Taxa de acerto esperada de no mínimo 60%. Quantas posições estarão abertas simultaneamente? Uma posição em aberto. Então, no caso do mini índice, a gente só consegue deixar mesmo uma posição em aberto. Quem opera day trade em ações consegue deixar mais de um ativo em aberto, né? Em posição em aberto nesses ativos. Qual será a sua exposição máxima? Exposição máxima estipulada de 1,33% a 2% do capital total na conta por trade. Então, tendo uma banca aí de R$5.000, 1,33% a 2% equivale a 60 a R$100 do capital total por trade. Já foi calculado. Então, faz referência naqueles valores. 20. O tamanho das posições será modificado devido à volatilidade? Sim. Haverá aumento de mão caso o fluxo esteja a favor de forma bem clara. Será feita parcial nas operações em que o preço não ande mais, devido a alguma região ser defendida. 3.21. Será utilizada alavancagem e margem? Sim, a alavancagem será utilizada pela Genial, que é a operadora corretora, né, que eu opero, e eles fazem uma alavancagem de 200 vezes no mini índice. Será mantido um registro de performance para analisar a qualidade da sua execução? Sim, existe na plataforma Profit Pro um relatório e existe na planilha de controle, Day Trade, onde são monitorados mensalmente a porcentagem de acerto, razão, média, lucro, prejuízo, meta mensal de valores. Será feita avaliação semanalmente. Existe também o diário de trades, que é preenchido todos os dias, ao final do dia, informando como decorreu as operações. Então é importante manter também um diário de trades, né, para ver onde está errando. 3.23. Como funcionará a mudança de nível? Mudança de nível, que eu defini, né, no caso, por objetivos financeiros. Porém, será feito backtests para observar se o objetivo operacional foi alcançado antes de mudar de nível para não ter que retroceder depois. Nesse item aqui, basicamente é o seguinte: se eu estipulei ganhar R$3.400 a R$5.000, se eu quiser ganhar mais, eu tento aumentar o meu lucro, mantendo o meu operacional em minha mão atual, antes de aumentar a mão para poder ganhar mais. Tópico 4, plataforma. Utilização da plataforma de operações Profit Pro da Nelogica pela corretora Genial. As configurações de utilização estão catalogadas no arquivo Word Configuração Profit Pro com todos os detalhes. O arquivo de configuração da própria plataforma
com as configurações e com os desktops também salvos como backup. Então, eu mantenho catalogado, né, no caso, as configurações do Profit Pro com todos esses detalhes, porque caso dê algum problema no meu computador, eu tenho que fazer todas as configurações do zero, mas eu já sabia exatamente o que configurar, então fica mais fácil. Mas eu também mantenho o backup, né, do arquivo de configuração que a própria plataforma permite a gente fazer. O imposto de renda, no caso para a conta real, né, então já deixo pronto. Pagamento de imposto de renda de 20% referente ao lucro obtido no mês vigente deverá ser pago até o último dia do mês seguinte. Então, 1% de lucro já é abatido na nota de corretagem. Então, eu tenho uma planilha que eu faço o cálculo dos 19% restantes, que é a minha planilha de controle. Caso o mês for de prejuízo, pode ser abatido no lucro que obtiver no mês seguinte. Verificar manual de criação do DARF para pagamento de imposto de renda. Então, eu criei esse manual aqui, né, para quando eu estiver vivendo de day trade, já está tudo prontinho para não passar aperto na hora de preencher o DARF. E no caso do prejuízo é assim, se o mês eu terminar com R$200 de prejuízo, no mês seguinte eu tiver R$1.000 de lucro, eu posso fazer o cálculo de 19% dos R$800, que eu vou abater o valor que eu tive de prejuízo. Tá? 6. Opção alternativa em caso de prejuízo no mês. Deixar um fundo de reserva no Banco Digital IT, é uma conta que eu tenho, de pelo menos 15 mil, sendo 3 mil para cada mês referente a 5 meses de prejuízo consecutivo. Caso seja utilizado 60% desse valor, fazendo um plano de ação para reverter. Então, isso aqui é para aqueles períodos em que tiver ruim no day trade, né? Ter um fundo de reserva é extremamente importante, que a gente consegue se manter vivo aí, né? Como diz a Letícia Buranello da Sociedade dos Traders, a gente consegue se manter sóbrio para continuar operando. E eu coloquei aqui, caso seja utilizado 60% desse valor, fazer um plano de ação, mas os planos de ações eu já faço acompanhamento diário e acompanhamento semanal para não deixar esse tipo de situação acontecer, né? E o último tópico aqui, planejamento para revisão das operações realizadas na semana. Então, 7.1 revisão dos indicadores da planilha Simulador de Controle de Estratégias, que é basicamente essa planilha aqui que eu tenho, que tem todos os indicadores que, na minha visão, eu preciso para poder mensurar e conseguir, né, chegar na consistência. Então, verificar meta mínima do indicador eficiência de operações vencedoras. Esse indicador aqui, que eu tenho uma meta mínima de 60%, que é o que consta lá em cima também no plano de trade, né? Verificar o teto de indicador, quantidade de trades realizados por dia, para saber se estou fazendo overtrade e me expondo demais, que é esse indicador aqui. Quantidade de trades realizados por dia. Verificar a meta mínima do payoff por estratégia, validar lucro médio da estratégia naquele período. Que é esse indicador aqui, o payoff por estratégia, payoff médio. No caso aqui, ele está contabilizando mensal, tá? Mas eu tenho uma outra planilha na qual eu faço as verificações semanais. Mas é basicamente isso aqui. Então, você pode verificar que o payoff está abaixo ainda, né? O meu payoff de 3, tem alguns aqui que está em 2,5 mais ou menos. Verificar o teto de trades que deixei voltar, para observar se estou deixando o preço voltar muito. Os motivos podem ser entradas erradas ou alvos muito longos, que é esse indicador aqui embaixo. São os trades que deixei voltar. Eu tenho um teto de 70% que eu estipulei para mim, os trades que eu deixei voltar. Lembrando que os stops que eu tomo também são trades que voltam, então ele entra nesse indicador. E verificar o indicador acerto por estratégia, para saber a média de acerto por estratégia no período, que é esse indicador aqui, ó, acerto por estratégia. Então, você pode observar aqui que somente a estratégia leilão
está com 75%, o restante está tudo abaixo de 60% de acerto nesse período. 7.2. Anotação do diário de trades na planilha Simulador de Controle de Estratégias, justificando os motivos de ter ou não batido a meta dos indicadores e eventuais planos de ação para consertar o que está ruim e melhorar ainda mais o que está bom. Então, isso aqui são itens que eu tenho, mas não são para medição, isso aqui é para acompanhamento, né, na verdade. Que é o preencher o quadro 1, período da semana, com a data inicial e a data final, né, no caso do que eu estou revisando. Que é justamente aqui nesse tópico aqui, né, o item 1, preencher a data da semana. Então, no caso aqui, eu revisei o dia 7/4 até dia 11/4. Preencher o quadro 2, verificar a quantidade de dias operados e se os dias que deu loss, se estava corrido, com um resumo de como foi o dia para operar. Então, escrever um resumo de todos os dias do período, que é esse quadro aqui que eu preencho. Então, aqui eu faço um resumo básico, né, de todos os dias que eu operei. Ele é que eu preencho todos os dias. Preencher o quadro 3, verificar a eficiência entre vencedoras e perdedoras por dia, para ver se estou errando muito. Porcentagem de acerto baixa significa que estou operando pelo FOMO, baseado no indicador eficiência de operações vencedoras. Verificar dia por dia. Então, eu preencho esse quadro aqui, tá? Baseado nesse indicador aqui de eficiência das operações vencedoras, aqui no dashboard. Preencher o quadro 4, comparar a proporção lado comprador e lado vendedor com a direção do ativo, se entrava contra a tendência. Então, analisando cada dia na plataforma para observar se eu estava operando contra ou a favor da tendência. Essa análise mostra se eu estava operando com viés de direção ou operando analisando o fluxo do momento. Então, esse tipo de análise aqui, eu preencho esse quadro. Tem 4. Coloco também todos os dias, né, dia por dia. E ele eu coloco, eu abro a plataforma do Profit Pro e comparo as operações que eu fiz de compra, por exemplo, se eu estava comprando na hora que o ativo estava caindo. Então, se eu estava com viés de compra ou se realmente eu estava operando a favor do fluxo. Tá? Preencher o quadro 5, verificar a quantidade de trades realizados por dia para ver se não estou realizando overtrading. Dias de overtrade significa que estou em dias de fúria, me expondo mais sem estratégia. Então, faça essa análise baseado, observando o indicador quantidade de trades realizados por dia. Essa análise, junto com o resultado do dia, mostra se eu tive dias de fúria. Nesse caso, ocorre de operar muito e terminar o dia no negativo. Então, se eu me exponho demais e termino o dia no negativo, foi um dia de fúria que, muitas das vezes, a gente só consegue enxergar quando vai revisar, né? Na hora que está em dia de fúria, normalmente não enxerga, a não ser que você saia da frente do computador. E por último aqui, preencher o quadro 6, verificar trades que deixei voltar. Tentar fazer um pente fino nos dias em que deixei voltar mais. Se tinha muita volatilidade ou se entrei errado mesmo. Essa análise mostra se estou entrando errado nas operações a ponto de não aguentar o balanço do preço, ou se os alvos estão muito longos a ponto de o preço andar e depois voltar. Operações estopadas também entram nesse indicador, onde é feita essa análise devido ao preço também ter voltado. Então, os três que eu deixei voltar, eu preencho aqui, tá? Referente a esse indicador aqui. Então, eu analiso se por acaso eu estou entrando errado e não estou aguentando o balanço. E aí ter que, de repente, aumentar mais o meu stop, ou então fazer o gerenciamento de risco diminuir na mão. Ou se, de repente, os meus alvos estão muito longos, porque se estiver muito longo e, de repente, o preço volta, eu tenho que dar um jeito de diminuir os meus alvos para poder conseguir sair no gain. Último tópico aqui, 7.3, anotações nos quadros não obrigatórios, mas que servem de referência.
Então, preencher o quadro metas para esse mês, caso tenha, que é esse quadro aqui. Preencher o quadro plano de ação para o caso de não estar batendo as metas para os indicadores. Esse quadro dará um norte nas ações e comportamentos a serem utilizados, no caso, para melhorar a performance nas operações. Então, é basicamente aqui os planos de ação que eu tenho que fazer para quando alguma coisa estiver dando errado, né? Preencher o quadro resumo da semana, resumindo pontos positivos e negativos que ocorreram de maneira geral. Então, isso aqui eu preencho. O que aconteceu durante essa semana? Esse quadro aqui é basicamente um resumo de como foi, se estava corrido no trabalho, se não estava, se teve dias que eu operei pelo FOMO, se eu operei tranquilo. Então, é basicamente um resumo da semana mesmo. Preencher o quadro observações gerais para caso de ter algum contexto relevante. Então, preencha esse quadro aqui também, caso necessário. Então, a observação aqui no final, será verificado esses indicadores semanalmente, a fim de corrigir possíveis erros que possam estar ocorrendo nas operações. Tá? Então, esse aqui é o meu plano de trading. Como eu informei no início, é o plano personalizado para mim. Tá? Então, assim, é basicamente um manual do que eu tenho que fazer. Como não cabe tudo aqui, eu faço referências, né, para planilhas que eu tenho, para alguns documentos que eu tenho também, igual mostrei no levantamento do controle emocional. É basicamente um manual que tem que ter para poder a pessoa saber o que fazer caso alguma coisa dê errado. Beleza? Então, espero ter ajudado aí nesse vídeo. Caso alguém tenha alguma dúvida de como montar um plano de trade, eu acredito que esse vídeo aqui pode servir de referência. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo.